Oi. Olá! Boa noite! Sejam todos bem-vindos aí ao desafio 4x4 da 4A Consultoria. Como que funciona esse desafio antes de eu apresentar o nosso convidado? São 4 perguntas que eu faço e 4 perguntas desse convidado sobre um tema específico. E o tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem está com a gente, então, é o Jefferson Jones. Eu vou ter que copiar o currículo dele só um pouquinho. Ele é advogado, é sócio da Bernardes Filho Advogados, tem um mestrado, então, em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Jefinho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu já vou dar uma aqui de precavido, depois do ministro da Educação, do Decotelli, né, que falavam que ele, ele mentiu no currículo porque a FGV ela tem o LLM, né, que é o Master, né, que lá fora é considerado como mestrado profissional e aqui no Brasil isso é reconhecido como especialização, né, pós-graduação. Então, a gente fala Tem que tomar mestrado, cuidado. não, tem que tomar um cuidado hoje em dia, né? A FGV ela pega muita coisa lá de fora, né, até esses nomes, né? Mas tá tudo certo. É verdade. Bom, o nosso assunto hoje, então, é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu já vou largar a minha primeira pergunta para colocar todo mundo na mesma página para saber o que é essa tal dessa sigla da LGPD. Então, a minha primeira pergunta é: o que é a LGPD? Então, só agora, iniciando, agradeço o convite, agradeço também por estar aqui junto com a Ana, né, o pessoal da 4A Consultoria. É um prazer estar participando dessa live. Vai ser muito legal falar com vocês sobre esse tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que a gente usa a sigla, né, LGPD. E ela não é de agora, essa é uma lei de 2018, mas foi muito comentado lá em 2018, e como ela estava para entrar em vigor agora, totalmente, mês que vem, né, que seria o mês de desespero de todos os empresários aí, a gente está falando dela agora, porém, né, daqui a pouco eu vou falar que não precisa ficar tão desesperado, mas a lei de proteção de dados ela é um sistema, né, que ela vai tratar sobre a manipulação de dados, sobre o tratamento de dados pessoais, sobre a privacidade. É uma questão que ela já estava em várias leis diferentes, regulamentos sendo tratada, só que essa lei ela veio para unificar a visão, né? Ela foi baseada no regulamento que a União Europeia já tem sobre o tema, que já é antigo, mas a União Europeia também tem uma lei recente sobre isso. E a partir dessa lei geral, o Brasil fez parte aí de um grupo de 120 países aproximadamente que também tem uma legislação específica sobre proteção de dados, que é um assunto assim extremamente importante. Então, essa lei ela vai tratar sobre coleta, armazenamento, tratamento, compartilhamento de dados pessoais e ela é muito importante, lógico, para o usuário, né? Ela é extremamente importante porque quando você vai em qualquer lugar hoje, eles pedem qual que é o seu nome, qual que é o seu telefone, qual que é o seu e-mail, o seu CPF. CPF, vai passando, vai passando. Ou se não faz isso, a empresa manda por e-mail aqui os seus dados, tem lá um e-mail, @atendimento alguma coisa, e você manda, daí a pessoa já fica assim, tá, mas para onde que vai esses dados, né? O que eles vão fazer com essas informações? Agora a gente vai estar tratando aqui, possivelmente mais com empresários e pessoas aí que trabalham nas empresas, ramo de TI, pessoal do RH, comercial. Então esse pessoal também tem que se preocupar com isso, com essa lei, porque eu, por exemplo, converso com os empresários e quem já está pensando nessa lei, ele se preocupa com a seguinte questão, tá, eu tenho um monte de funcionário, eles estão recebendo informações dos clientes. Aonde que essas informações vão parar? Como é que eu vou impor limites para essas informações? Como é que eu vou atender a essa lei, né, que está quase iniciando a vigência? Então, como que eu devo me portar, né, para com os meus clientes, os meus fornecedores? Então, essa lei ela vai responder a essas dúvidas e ela vai se aplicar para qualquer empresa que trabalhe, independente do tamanho, com coleta e tratamento de dados, que hoje praticamente é
quase qualquer coisa, né? Ah, vou pedir comida Tudo. pelo iFood, tem coleta de dados, né? Você vai Uhum. andar de carro no Uber, tem coleta de dados. Se um cliente chega aqui no meu escritório de advocacia, a primeira coisa que eu vou pedir é que ele me entregue, né, os documentos, os dados dele. Então, essa lei, ela justamente serve para quase tudo que envolve a nossa vida, ainda mais depois da pandemia, que a tendência é que tudo se torne ainda mais online, né? Uhum. É a transformação digital, né? Mas assim, mesmo quem não está envolvido numa empresa ou é empresário, profissional da informação, enfim, acho que é uma lei que todo mundo precisa conhecer. Do ponto de vista do usuário, eu quero saber o que a empresa A, B ou C está fazendo com os meus dados, né? Meu, Então não é só para quem é empresário, é para todo mundo. Deixei lá, respondi um questionário, começa a aparecer um monte de propaganda sobre aquele assunto, sobre alguma coisa que eu pesquisei. Então, acho que é uma lei de relevância para todo mundo, não só para empresário. O que eles estão fazendo com os teus dados, né? Com os meus dados? Como é que eles estão usando isso, né? aonde que isso vai parar? Eu me lembro que essa semana passada, já sabendo, conhecendo a lei, né? Eu fui numa loja varejista tal, e lá tive que preencher um formulário com algumas informações, e lá embaixo, numas letras bem pequenininhas, estava lá uma notinha de consentimento dizendo que eu consentia em que os meus dados que estavam sendo apresentados ali fossem repassados ao banco tal, que não tinha nada a ver com aquela empresa, mas eu sei que aquela nota estava lá, mesmo que ainda não entrou em vigor, mas atendendo já ao que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê. Então, as pessoas hoje talvez não se atentem tanto, né? Quem não está já na área jurídica, ou que trabalha com TI, ou que tá fazendo já as conformidades nas empresas, mas isso já está acontecendo, né? E nem todo mundo lê tudo aquilo, né? Com Não, certeza você, como advogado, deve ser o único nessa live que lê todos os itens. Mas a maioria dá um aceitar e pronto. Quando baixa aplicativo, quando faz qualquer coisa no nosso dia a dia, tem lá um monte de regrinha que eu acho que pouquíssima gente lê tudo aquilo lá. não, um dia eu tive que assinar um documento no colégio do meu filho e era bem simples, e eu confio muito neles e tal, né? Mas a atendente olhou para mim e falou: Você vai ler, né? Porque você é advogado. Daí eu respondi: Olha, eu sou obrigado a ler, nem que eu não queira, só para ninguém pensar que esse advogado não é bom, ele não lê o que ele assina. Isso. Quando que essa lei entrou em vigor, Jefferson? Ó, o pessoal já está falando que as Ah, pessoas da qualidade também leem. da qualidade. Priscila, muito bom ter você aqui. A Priscila foi a nossa estreante da nossa série 4x4, aí, Desafio 4x4. Com certeza, eu não lembrei das pessoas de qualidade, mas você está certa, são as pessoas que leem também. Tem que ler, né, para ver se está mantendo ali, Tem que né, ler. tudo dentro dos conformes. Essa questão de quando passou a valer, né, quando entrou em vigor a lei de proteção de dados, é uma questão bem, parece fácil, mas ela se tornou bem complexa por alguns motivos. Existiram várias leis, medidas provisórias, vários projetos de lei no meio do caminho que de 2018 para cá alteraram o início da vigência dessa lei. Primeiro que a Autoridade Nacional lá de Proteção de Dados, ela não poderia ter sido criada pela lei, depois foi criada pelo Executivo. Daí eles queriam postergar porque não tinha ainda se organizado essa agência, a Autoridade Nacional. E agora, para completar, a pandemia da Covid veio, e o que aconteceu foi que era para começar mês que vem, em agosto, mas já foi postergado. Primeiro, a vigência de quase todos os artigos ali da lei foram postergados para maio do ano que vem, 2021, por causa da pandemia, né? Isso aconteceu pela Uhum. MP 959, e até é importante citar que ainda é uma medida provisória, ela não foi transformada em lei ainda, então não se sabe se isso se manterá. Provavelmente se manterá, Uhum. mas ainda pode mudar. E acho que o ponto principal que todo mundo sempre tem dúvidas é quanto passa a valer as sanções administrativas. E essas É. sanções, as multas, né, que são Uhum. pesadíssimas, elas começam a valer a partir de agosto de 2021. Isso já foi definido pela Lei 14.010. Então, pulou Uhum. um ano para frente, deu um alívio aí para os empresários, para todos o pessoal que trabalha nas empresas, aliviou porque ganharam mais um ano antes de começar a vir as multas. E olha, vai vir com certeza.
É, mas assim, para quem, se fosse para o mês que vem, muitas empresas não estariam prontas. E aí, o típico de deixar para a última hora, né? E nem sempre é possível. Acho que é uma lei que tem tantos detalhes, com tanta relevância, é tanta modificação que precisa ser feita. Não é só, que é a minha próxima pergunta para você, né? O que muda, então, para essas empresas? O que elas têm que se adaptar e fazer? Ó, quero já mandar um abraço aqui para o Rodrigo Roger, que entrou aqui, eu estou vendo, né? Que trabalha justamente com tecnologia da informação no Exército aqui brasileiro. Um grande abraço. E estou vendo outros profissionais de TI também que estão aqui conosco, empresários, sejam muito bem-vindos. O que acontece falando das multas aqui, né? Nessa lei, pessoal, tem multa que chega a 50 milhões de reais. Então, as É muito. empresas, lógico que vai ser isso para empresas grandes, né? Você imagina isso acontecendo com o Facebook da vida, que há um tempo atrás, né, deixou vazar um monte de informação. Então se livrou, né? Se livrou, né? Comunicou, ó, pessoal, deixei vazar todos os seus dados, é complicado, né? Mas as multas são multas que impactam nas empresas. Então, o que que muda para as empresas esse tipo de lei? E assim, muda para um e-commerce, e hoje quase todas as lojinhas, mesmo que sejam físicas, elas já estão, por causa da pandemia, vendendo algum produto, né, online. Então elas têm que estar dentro dessa lei. Um restaurante, uma escola, vou pensando aqui, hotéis, órgãos públicos, né, o governo ele também tem que obedecer essas leis. Bancos, empresas que trabalham com marketing, publicidade, eles precisam estar enquadrados. Quase qualquer empresa hoje vai estar enquadrada dentro dessa lei. E o que que ela vai ter que mudar? Se já não mudou, né? Empresas maiores que já trabalham com dados, que trabalham com tratamento, essas já estão praticamente já resolvidas nesse ponto, né? Mas todas as empresas precisam rever, por exemplo, contratos de prestação de serviços com os seus fornecedores. Eles precisam adequar, e para isso eles vão precisar um pouco do conhecimento jurídico. Eles vão ter que assim, reunir todo mundo da empresa. Depois acho que até a gente vai comentar, né, sobre a cultura que precisa em todos os campos da empresa atingir, porque no RH vai ter que mudar muita coisa com o tratamento das informações, vai ter que mudar os processos da empresa, né, aquele workflow, da onde começa, onde termina, como que as coisas são feitas, a maneira de pensar a produção da empresa precisa ser toda ela enquadrada dentro dessa lei. E acho que a principal coisa que começa mudando é justamente a questão do consentimento, né? As pessoas, as empresas, elas têm que entender que tudo que ela vai pegar de informação e vai tratar, ela precisa do consentimento do cliente, e esse consentimento agora ele tem que ser muito mais claro, muito mais expresso, porque tem que ser, vou até ler aqui, uma manifestação livre, informada e inequívoca o que eu estou pegando de informação dele, por que eu estou pegando aquela informação, aonde eu vou usar aquela informação. Então eu tenho que deixar bem claro esse tipo de situação. E muitas pessoas vão já lembrar disso. Por exemplo, quando você está entrando em alguns sites hoje, já aparece aquela mensagem do cookie, né? Dizendo assim, ó, Uhum. você aceita que seja usado cookie, né? Serão pegas informações suas para oferecer um serviço melhor para você, informações que vão ser mantidas em privacidade, você torce para que aquilo ali seja verdade, né? Mas empresas que já estão se adequando. Mas assim, qualquer empresa que já entendeu a importância dos dados, qualquer empresa, eu posso dizer até o meu escritório aqui de advocacia, tem um site onde as pessoas consultam, onde as pessoas olham. Eu posso utilizar essas informações dos meus clientes Uhum. para prestar um serviço melhor, porém, eu tenho que fazer isso dentro da legislação, dessa lei. Uhum. Então, outra coisa muito importante que as empresas vão ter que mudar drasticamente é o seu quadro funcional, porque grandes empresas já têm profissionais específicos, né, da área de TI, mas até mesmo empresas menores, empresas médias, vão ter que montar equipes que cuidem especificamente dessa parte de processos e principalmente da parte de proteção de dados, de privacidade, treinamento sobre isso. Tem que ter alguém, se for maior a empresa, vai ter uma ou mais pessoas só para isso, e daí entra uma área assim muito boa de trabalho para o pessoal de TI,
né? O pessoal aí que está se especializando nisso por conta dessa lei, né? Uhum. Sobre essa questão de TI, né? Eu participo de um grupo no WhatsApp só com gerentes de TI, diretores de TI. E aí, essa semana, como a gente ia conversar sobre isso, eu perguntei, pessoal, e aí, a LGPD, como é que vocês estão fazendo? E é só o pessoal de TI. Então, um respondeu não, porque a gente desenvolveu um super sistema de segurança. Aí eu falei, ah, que legal. E fui perguntando para eles, vendo o que o mercado está usando. E aí, quando eu perguntei assim, tá, e o treinamento das pessoas? Gente, ninguém respondeu. Porque pode ter a melhor ferramenta do mundo, né? Pode ter o desenvolvimento da NASA, mas quem vai manipular os dados são as pessoas. E aí, como trabalhar isso nas empresas, né? Porque, beleza, eu tenho uma super estrutura, hacker não vai entrar, mas aquela pessoa, se ela comentar com fulano A, B ou C, tal dado de uma terceira pessoa, eu, como empresa, vou ter problema. Na consultoria, a gente também acessa aqui a informação, como ela é focada, então, em consultoria na área de informação e consultoria em gestão de documentos, a gente tem acesso ao grande volume de dados, de fornecedor, de subfornecedor, de contrato, dados pessoais dos colaboradores, subcontratações, terceirizações. Então, há um cuidado também, né, nessa questão de preparar as pessoas para isso, de preparar esses profissionais. A parte da tecnologia é super relevante, com toda certeza, mas eu acho que ela não é a única. Então, eu achei Sim. bem interessante que quando eu perguntei, e as pessoas? Não teve resposta, não veio retorno. Opa, pessoas? A gente precisa treinar as pessoas para isso. Quando que o pessoal vai começar a entender a dimensão disso? Por exemplo, a União Europeia, um ano depois que começou essa lei lá, foi aplicado 50 milhões de euros em multa para as empresas em um Que ano. dor, né? Então, daí os profissionais, os empresários, né, eles vão começar a sentir essa dor no coração, que é o bolso aqui, né, da empresa, e daí eles Uhum, vão, meu uhum. Deus, isso precisa virar uma cultura. E até agora, daí eu vou aproveitar para eu fazer a minha pergunta, que eu falei sobre que precisa mudar a equipe, os profissionais, a empresa precisa, né, encontrar essas pessoas a partir de agora. Então, que tipo de profissional, né, é preciso para seguir os parâmetros que essa lei impõe, né, para que a empresa possa se adequar a essa lei geral de proteção de dados? Já que você é a Ah, consultora especialista aqui, né, nisso, né, que tipo de profissional? então, essa lei ela traz muitas novas oportunidades e ela traz, eu acho que novas posições também, né? Novos cargos, novas estruturas hierárquicas, né? Então, a própria lei ela chama um profissional ali, né? Uma boa prática, que é o encarregado de dados. Quem é o encarregado de dados? Será que é a pessoa da TI sozinha, né? Será que a pessoa de TI sozinha vai pensar que em todos os processos, em todos os riscos? Será que é um gerente voltado a gerente de projetos? Eu acho que não é. A gente não tem esse perfil pronto, único, né? Não é, é formado para ser advogado tem que fazer direito. Para fazer essa função, para ser esse profissional, a gente ainda não tem resposta. Mas eu acho que a primeira pessoa indicada sou eu. Brincadeiras à parte, mas assim, existe uma categoria de profissionais que com a sua formação original e mais uma formação em TI, ele consegue ser esse profissional para ajudar, para ser o encarregado de dados e para fazer parte desse mapeamento. Então, quem são os profissionais da informação? Veja, não são os profissionais da tecnologia, eles também são importantes nesse processo. Profissionais da informação são os gestores de informação, arquivistas, bibliotecários. Então, esses são o grupo de profissionais da informação que vem ao longo dos anos se transformando. Eu, por exemplo, a minha formação, a minha graduação é gestão da informação, em que estudei o tripé, né, de como tratar dados, de banco de dados, da parte de TI e a parte da administração também. Então, dá essa visão do todo. E a minha pós é em TI, em projetos de TI. Então, tem esse mix, né? Esse conjunto de formações. Um administrador com uma pós em TI também, eu acho que conseguiria fazer muito bem esse papel. Mas o profissional para atuar dentro de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, ele não é um só.
Eu acho que o que essa lei traz é uma responsabilidade compartilhada, né? Uma responsabilidade desse profissional que vai ser o encarregado de dados, junto com a diretoria, porque existem mudanças que essa lei vai trazer que vai impactar em coisas muito estratégicas da empresa, de como ela trabalha. Por exemplo, empresas que vendem listas de e-mail, É. elas não podem existir mais se elas não têm consentimento. Então, se a empresa não, a gente vende leads de marketing, a gente vende lista de e-mails, esquece, você vai ter que fazer um outro esquema. Então, esse é um foco que precisa vir junto com a diretoria da empresa, né? Então, ela muda muito a estrutura. Eu não vi ainda nenhum consenso sobre esse encarregado de dados, essa figura que vai puxar todos esses processos, ele tem que estar onde? Ele tem que estar na TI? Tem gente que diz que tem que estar na TI. Tem gente que diz que tem que estar ligado direto à estrutura hierárquica da diretoria pelas decisões que ele toma. Então, as empresas estão testando muitas coisas nesse momento, né? Não tem um consenso. A fórmula mágica que vai dar certo, ela não existe e talvez ela nem venha a existir. Porque cada empresa tem um tipo de negócio. Se a minha empresa é de fornecer tecnologia, faz todo sentido eu ter essa pessoa ligada a um gerente ou um diretor de tecnologia. Mas se a minha empresa é de RH, faz sentido eu estar na área acessória, eu tenho que estar na área fim, né? Na área assim que é o core, o negócio propriamente dito. Então não tem um consenso sobre isso. A minha recomendação é vocês me contratarem, claro. Mas esse profissional ele precisa ser muito bem pensado. Né? Tem que ter uma noção, uma ideia de tecnologia, sim, porque é uma parte super importante nesse processo, mas eu acho que não é só isso, né? Assim como uma pessoa de TI pode ser muito boa nesse sentido, ela precisa ter outras formações para poder agregar nesse negócio. Então, Até, essa lei, ela traz, então, até advogados, por que não até advogados com uma advogados, eu ia formação em falar TI? aqui, né? Pode ser um Aham. advogado. Eu, só complementando nessa parte de quem poderia ser dentro da empresa, lógico, uma estrutura um pouco maior. Como advogado, eu recomendaria que fosse alguém, independente da formação, mas que tivesse poder de De decisão. mandar, né? De decidir coisas na Uhum. empresa. Então, se você pega alguém que é excelente na área de TI, mas ele não tem poder de decisão, vai ficar uma coisa complicada, né? Ou que pegue alguém do RH, ou que pegue alguém do comercial. Complica um pouco, Uhum. né? Agora, se é uma empresa um É. pouco menor, às vezes todo mundo ali faz muitas funções, né? Então se torna um pouco Isso. até mais complexo. Uhum. Uhum. E o que que eu vejo sobre esse encarregado, então, né? Ele é alguém, uma figura também, ele tem que ter força política dentro da empresa, dentro de uma grande empresa. Gente, essa lei vai mudar muita coisa, muitos processos, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas ele precisa ser alguém que tem força política. E aí, o que que eu vi, o que que as empresas estão fazendo? Se elas são muito grandes, elas já têm uma estrutura robusta, eles montam o próprio comitê, né? O comitê de proteção de dados ali, né? Comitê de... Tem até outro nome que agora me fugiu. Comitê de privacidade que eles Isso, estão comitê de chamando, né? privacidade. Comitê de privacidade. E então as empresas, as grandes empresas, elas têm estrutura para isso, porque muitas delas já têm uma área jurídica, por exemplo, já tem uma área de TI. Agora uma empresa menor, que não tem nem TI, que a TI é terceirizada, como fazer? Né? Uma empresa um pouco menor, talvez não seja esse o caminho para ela. Mas a lei ela também permite que haja um comitê, mas um comitê externo, então um comitê de prestadores de serviço. Então eu pego a minha pessoa terceirizada de TI, ela é uma parte importante do meu processo, e eu terceirizo também com uma consultoria, com um escritório de advocacia, com alguém mais especializado na área de direito digital, né? E também a participação do RH nessas empresas menores, porque ali é onde está, sabe o perfil das pessoas, conhece mais os processos, e a primeira entrada da pessoa na empresa é entregando informações lá no RH, lá no processo seletivo. Por exemplo, quem nesse momento assim que tem muita gente mudando de área, ou sendo demitido procurando novas oportunidades, o que é feito com os seus dados lá da entrevista? Você sabe? Né? Você assinou alguma coisa? O que que eles fazem com os seus dados depois? Eles descartam, jogam o seu currículo fora? O que que vai num banco de dados de currículos, o banco de currículos? Então, tudo isso mexe muito com a empresa, com a nossa forma de olhar como a gente está entregando dados.
E a gente tem a internet aí, né? Internet era uma terra sem lei até então, e agora todo mundo precisa se adaptar. Todo mundo precisa se adaptar. Então, aproveitando ali, falando dessa adaptação, Jefferson, você acha que as empresas estão prontas para essa lei? Olha, se eu pudesse falar hoje especificamente que faltaria um mês para entrar em vigor a lei, eu diria que muita gente sequer sabe que existe uma lei de proteção de dados. Muitos empresários e muitas até pessoas que trabalham nas empresas em áreas que deveriam saber, talvez só ouviram falar, mas não se preocuparam da maneira correta, né? Não se preocuparam como deveria, porque já era para estar tudo pronto nas empresas. E eu tenho certeza que isso não aconteceu, a não ser empresas, grandes empresas ou empresas que já trabalhem diretamente nessa área e tenham já práticas assim, que seguem práticas até internacionais. Então, antes mesmo até de ter a lei, a empresa já seguia. Mas eu acredito que não, que as pessoas vão ser pegas assim de surpresa, as empresas, empresários. Hoje eu tive até um cliente, né, que trabalha no ramo de escolas, né, de ensino, e ele até perguntou se isso, né, influencia para ele, e eu falei, com certeza, isso é uma coisa que as escolas vão ter, e as escolas ainda têm um quê a mais aí, um asterisco, né, que elas trabalham com informações de menores de idade. Então, as informações que as escolas recebem precisam ser sempre acompanhadas com o consentimento do responsável ou de um dos pais. Então tem toda essa questão de menores de idade, tem a questão da escola que tem uma escola, você pega uma grande escola que tem milhares de alunos, então a informação gerada por ali é muito grande. Uma universidade, eu gostei que você falou dos RHs, né? Numa cidade que tem aquela empresa assim que todo mundo sabe de RH, imagina o tamanho do banco de dados que essa empresa tem. E que sabe da cidade inteira praticamente. Sim, e se o dono da empresa, né, recebe aí uma proposta, você me vende esse banco de dados, que é totalmente errado, né, vai lá e vende. E hoje, agora, né, que não vai ser mais uma terra sem lei, ele pode tomar uma multa muito, muito pesada por conta disso. Então, falando aqui como é que as empresas podem se adaptar, até o Rodrigo aqui falou que é muito interessante essa abordagem, porque a mudança de cultura, né? Precisa, primeiro, antes de tudo, de qualquer coisa, precisa mudar a cultura. Mas como é que as empresas podem fazer o passo a passo ali para ir se adaptando? O primeiro ponto é ver o tamanho da empresa, a estrutura dela, o que ela tem de necessidade. Então, empresas um pouco maiores vão criar esse comitê, né, que a Ana falou, que vai ter principalmente esse encarregado aí, o DPO, para gerir, né, essa questão da privacidade e dos dados. Empresas menores, espero, né, que contratem profissionais habilitados de fora, vai contratar a 4A aí, consultoria, vai contratar o escritório de advocacia, e assim, o escritório de advocacia vai ter que contar com alguém, né, dessa parte que saiba muito bem da parte de dados, e o pessoal de documentação, de sistemas, ele vai ter que contar muito também com profissionais da área do direito, então tem que ser meio uma fusão, mas vai começar montando essa equipe. Se não for contratar alguém de fora, vai contratar essa equipe e vai ter que desenvolver uma política interna da empresa para saber como vai ser aplicado. Às vezes o próprio empresário não sabe qual que é o caminho de toda a informação dentro da sua própria empresa. Ele não sabe, tipo, o cliente chega, dá os dados, para onde que vai? Ele só quer saber se o produto foi entregue, se o dinheiro foi pago, se está na conta, se foi distribuído, né, se está tudo certo. Mas não é assim. Tem que ter uma política. A partir de agora tem que existir essa política e daí vai entrar esse encarregado que depois de fazer a política com o pessoal lá da TI, o pessoal do RH, o responsável por isso, o pessoal do marketing, da publicidade, o pessoal que atua nas áreas principais da empresa, definir a política, agora o encarregado que tem que ter o poder de decisão vai lá implementar essa política na empresa. E daí vem o terceiro passo, que eu acredito que é muito importante, que é criar treinamentos. Tem que ser criado treinamentos. Daí já tem aí gente que vai ouvir a nossa live e vai ficar desesperado. Eu não sei nem criar política, não sei nem criar treinamento. O que eu faço? Daí você contrata também alguém, né, de fora.
E depois de criar essas políticas internas, e você também treinou os funcionários, todo mundo entrou na cultura ali da empresa, ou lá um órgão público também, todo mundo já está com essa cultura de proteção de dados. Até para um funcionário, quando você é mandado embora, né, ele não baixa todo o banco de dados e leva junto, embora com todas as informações, Uhum, que é uma coisa sim. muito complicada também, né? Uhum, Mas ele começa a criar políticas externas de como você vai lidar com o público e com os seus clientes e os seus fornecedores. Que daí justamente entra nessa interação. Houve um vazamento de dados, como é que a empresa vai agir? Ela tem que agir rápido, senão ela vai perder cliente, ela vai ficar com uma fama terrível e vai uhum. fazer que nem o Facebook. Muita gente já está indo embora do Facebook. Né? E E esse encarregado também, ele, depois que acontece um problema, ele é que precisa dar a resposta, né? Seja para a diretoria, seja para quem teve os seus dados lesados. Então, essa figura, de novo, ela volta a ser uma figura muito forte e politicamente forte. Ela tem que dar a resposta, dizendo, olha, o que aconteceu? Como que você vai me garantir que isso não aconteça mais, né? Então, ele também, acho que tem esse contato forte com o público, né? Com o assim, fornecedor, com todos os relacionamentos externos aí da empresa, né? tem que ganhar bem esse camarada, porque a cabeça dele vai Tem estar que ganhar, prêmio sempre, a multa vai ser grande, com certeza. a visão da empresa perante os clientes aí também vai depender da resposta dele. Então tem que ser um camarada, tem que ser, é um serviço que vai ser assim, muito valorizado, vale a pena realmente o investimento Uhum, daqueles que estão assistindo e têm interesse nessa área de entrar, né, de cabeça nessa área, vale muito a uhum, pena. Mas eu já vou aproveitar que a gente está falando dessa questão de você criar dentro ou você contratar de fora pessoas para trabalhar nisso. Como que uma empresa pode perceber, diferenciar se vale a pena ela ter dentro um comitê ou se vale a pena ela contratar profissionais para fazer isso, ou se vale a pena uhum. ter isso de maneira mista, que é uma possibilidade também, né, que existe na lei. Sim. Como que elas têm trabalhado, né? Depende, primeira coisa, depende muito do porte da empresa, né? Acho que é a primeira questão. Se ela já é uma empresa muito grande, ela já tem alguns profissionais habilitados ali a fazer parte desse comitê, desse comitê de privacidade e alavancar alguém para ser esse encarregado de dados, né? Porque como vai mexer na cultura da empresa, numa cultura muito grande, às vezes vale muito a pena você pegar alguém que já está dentro da empresa, que já conhece a cultura, para poder transformá-la, né? Esse é um caminho. Da mesma forma, as mesmas empresas grandes têm escolhido trazer alguém de fora, porque acham que alguém que está dentro da empresa não vai ter essa força política que a gente falou tanto, né? Que é esse encarregado de dados, essa pessoa precisa tomar ações muito enérgicas, né? Ele precisa entender de todo o processo e tomar ações muito enérgicas. Então, depende do faturamento da empresa, do quanto ela está disposta e do tipo de negócio. Eu acho que é por aí. Empresas menores, vale mais a pena, com certeza, você contratar esse comitê. A lei permite que isso seja feito. Ela diz que você tem que ter. Ou faz misto, pega a pessoa do RH, ela é uma das pessoas, ela faz parte do comitê, mas ela é uma pessoa interna. E esse encarregado de dados é alguém externo. Então, a lei, a vantagem da lei é que ela não, por um lado, ela não endureceu essa questão, não diz, olha, todos os teus colaboradores do comitê têm que ser funcionários CLT, ou tem que ser funcionário, independente da modalidade de contrato. Isso é bom, porque nem todas as empresas têm capacidade para ter essas pessoas na equipe. Voltando àquele exemplo da empresa que terceiriza a TI. Ele não tem nem como ter a TI própria, dirá montar ou É, manter uma estrutura de um comitê. Então, as empresas elas têm migrado nesse sentido, né? Cada uma está olhando para dentro, né? Vendo, puxa, como que eu posso manter a sobrevivência do meu negócio e ao mesmo tempo estar em conformidade com essa lei? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter prejuízo. Eu vou pegar o meu lucro e vou jogar fora na primeira auditoria, fiscalização, denúncia, etc., que tenha, né? Primeiro vazamento, saiu uma notícia dizendo, olha, fulano está distribuindo lista de e-mails por aí. é. Já era, acabou com a empresa. O risco, eu acho que o maior risco aí é a empresa não tomar uma ação em cima dessa lei. Uhum. Acho que as empresas ainda não, nem todas estão ainda sensibilizadas
porque ainda não viram os números, talvez, do quanto isso pode representar em multa. Multa, gente, é pegar o lucro da empresa e jogar no lixo, né? É pegar o faturamento, um ano de trabalho e desprezar aquilo ali, jogar fora, porque você não investiu nem... Poderia ter investido esse valor na capacitação de alguém de dentro da própria empresa. Então, é uma conta que a empresa precisa fazer realmente voltando no seu tamanho, no seu porte, no seu tipo de negócio. E ver aquilo ao longo de 12 meses o que é mais rentável. E as empresas têm feito de tudo, assim, várias modalidades com tamanhos iguais, né? Não tem a receitinha do bolo ainda pronta. Eu já tive pergunta de, tá, mas o que eu vou ganhar com esse tipo de investimento, além de não ter que pagar multa, né? Eu acredito que empresas que pensem bem para frente, que realmente vão crescer cada dia mais, são aquelas que se preocupam muito com a sua imagem também. Então, cada dia mais, as pessoas estão também se preocupando com as suas informações. Elas veem notícias de vazamento de dados, veem notícias como na eleição presidencial americana, que teve lá muita influência da mídia. Aqui no Brasil mesmo, que o pessoal está brigando por causa do disparo de mensagens pelo WhatsApp e do quanto isso tudo é influenciado com o quê? Com dados, com pessoas que estão recebendo essas informações. Então, o investimento ele não é só para você não perder com multas, mas também você está investindo na sua imagem. E eu tenho certeza que as empresas, quando fizerem esse caminho, com esse comitê, esse pensamento para mudança de cultura, elas vão achar várias falhas no processo delas, que elas vão corrigir. As empresas vão acabar investindo em melhoramentos no sistema delas, que vão acabar em lucro também. Então, vale muito a pena, né? Ó, tem uma pergunta, acho que Michael, ele está perguntando o que mudaria para as empresas que prestam a terceirização de TI. Michael, eu vejo só oportunidades para quem é terceirizado. Deixa eu responder primeiro. As empresas de terceirização, elas, como fornecedoras de serviço, elas podem fazer parte do comitê das empresas, né? Das empresas para as quais ela presta serviço. Esse é um ponto. Elas podem, então, tem uma nova oportunidade de um serviço adicional. Ser a pessoa que vai analisar a segurança da informação do ponto de vista de TI. A outra questão é que essas empresas que são terceirizadas, que trabalham com mão de obra terceirizada, elas também precisam se preocupar com essa lei. Porque você está terceirizando uma pessoa para entrar dentro de uma empresa que vai ter acesso a A, B ou C de informação e como que ela vai tratar essa informação? Ela não pode sair divulgando por aí. Então, as próprias terceirizadoras de serviços, seja de TI, seja de documentação, elas também precisam estar prontas, elas precisam ter o seu próprio comitê da lei, né? Precisa ter o seu próprio comitê de privacidade. Ela precisa dizer, olha, eu estou te contratando, você front-end ou o pessoal da manutenção de equipamentos, de TI, você vai entrar nessa empresa, a sua responsabilidade a partir de agora, depois de assinar o contrato de trabalho, assinar todos os termos, você vai ter um termo novo, vai ter que lidar com um termo de trabalho novo, dizendo, olha, você, colaborador A, você é responsável pelas informações que você acessa, você precisa fazer A, B ou C. E a própria empresa precisa dizer para o mercado como que você, empresa terceirizada, vai estar atuando dentro dos seus colaboradores ou dentro das próprias informações que você acessa. Tem empresas que vendem sistemas, vendem a mão de obra terceirizada de TI e vendem outros sistemas e outras implantações. Todo mundo vai ter que ter um comitê de certa forma, né? Não sei se eu consegui responder a tua dúvida, Michael. Me fala aí se ficou claro. Jefferson, você tem mais alguma coisa para acrescentar nessa? Essas empresas, né, principalmente os que são terceirizados de TI, são aqueles que não têm nenhuma desculpa para descumprir algum ponto da lei de proteção de dados, porque são empresas, né, que o produto fim dela envolve muito, né, o conhecimento, ter que ter o conhecimento sobre os artigos da lei. E assim, ainda muita coisa vai ser regulamentada por essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente está esperando. Um dos pontos que a lei ainda não entrou em vigor, eu sei que também é porque essa autoridade ainda não está bem constituída, mas vai ficar e a gente tem que acompanhar, o pessoal de TI tem que ficar acompanhando muito bem isso. E aproveitando aqui esse gancho, né, eu queria perguntar já para a nossa especialista aqui, que
as empresas elas vão ter que ter não só o comitê inicial para implementar, vai ser uma mudança de cultura, e eu imagino que a cultura é aquilo que tem que ser constantemente, né, reforçado, renovado. Então, como é que fica essa questão de treinamento para as empresas? Com qual constância vai ter que ter as empresas, vão ter que ter treinamentos? Isso, até uma pergunta minha, se isso precisa fazer parte do processo de integração de colaboradores na empresa, como é que funciona isso? Com certeza. Quando a empresa estiver pronta, ela já passou por 4 etapas, né? Ela já criou o comitê de privacidade, ela já tem a política de privacidade pronta e ela já começou ali a estruturação do seu comitê, né? Da sua adequação à lei. Então, se a empresa já está nesse ponto, o que ela precisa fazer? Ela vai ter que voltar em todos os colaboradores que ela já tem e dar o treinamento. O treinamento vai ser igual para todo mundo? Talvez não. Por quê? Porque o RH trabalha com um tipo de informação, o marketing trabalha com outro tipo de informação. Então, essas informações poderiam ser classificadas de 2 formas. Informações internas, ou seja, aquilo que eu recebo de informação do meu colaborador é uma informação interna, ele está dentro da minha casa, ele que está me entregando informação. E a do marketing é uma informação externa. É a informação que eu fiz pesquisa de mercado, que eu consultei pessoas, né? Então, eu estou trazendo informação de fora para dentro. A forma de trabalhar a informação, né, como que você vai fazer a parte de segurança, etc., ela vai ser um pouco diferente. Né? Até os sistemas que são usados são diferentes. E os treinamentos também precisam ser diferenciados por área. Então, porque daí eu dou um exemplo mais prático, dizendo, olha, marketing, quando você receber formulários dos clientes sobre pesquisa de satisfação, ou pesquisa de mercado, pesquisa de preço, a tua informação tem que parar aqui, né? Qual é o momento ali, até onde você manipula esses dados. Você manipula esses dados e faz o quê? Armazena onde? O RH da mesma forma. Isso, no caso do RH, por exemplo, são informações de colaboradores que eu contratei e de colaboradores que eu fiz processo seletivo e eu não contratei. Né? São tratativas diferentes do mesmo tipo de informação. Então, as empresas precisam, depois de toda essa etapa, ela dar os treinamentos para os seus colaboradores que já fazem parte da sua empresa, e aí ela tem um marco. Treinei e capacitei todo mundo. O que eu faço daqui para frente? Todo colaborador novo que entrar vai ter a sua integração diária, vai ter integração dizendo quais são as regras da empresa, e ela vai ter que ter uma integração e um termo também assinado dizendo, olha, eu recebi esse treinamento, eu estou ciente, porque eu também sou responsável, né? E lá na sua integração, no seu início. E aí, a partir de a empresa vai estabelecer isso, né? A partir de 8 meses, 6 meses, 1 ano, há um novo treinamento a respeito daquele item. Por que isso? Porque as empresas também, elas mudam de sistema, né? Elas trabalham com novos sistemas, elas mudam as suas formas. É normal que as empresas façam uma revisão dos seus processos. E esses processos, muitas vezes, vão impactar a adequação à lei. Então, dos colaboradores que eu tenho, eu passo esse treinamento por todo mundo e dos colaboradores que eu vou ter, eu já faço isso na integração. E a partir de tais períodos, conforme eu mudo os meus sistemas e os meus processos, eu preciso reforçar esse treinamento a respeito do tratamento de dados pessoais. Eu acho que o pessoal já deve ficar imaginando, meu Deus, eu nunca tive nenhum treinamento sobre isso e olha que a lei está quase entrando, né, em vigor aí. E nunca foi comentado isso na minha empresa. Se a sua empresa foi comentado, maravilha, parabéns, né? Vocês estão seguindo o caminho correto. Até o Milton falou aqui agora, é importante também as empresas garantirem a segurança dos dados, mesmo quando o profissional responsável for desligado da empresa. Para isso que a automatização ela é tão importante, e eu até lembrei de uma das coisas assim tão únicas dessa lei, é que ela permite alguém ir lá e dizer assim, ó, eu não quero que mais nenhuma informação minha esteja nas mãos da empresa, eu quero que seja excluída. E parece simples, mas você imagina todos os caminhos que a empresa tem que pensar, tipo, onde que as informações chegam, em quais lugares. Porque se é um produto que eu estou vendendo, essa informação veio pela internet, às vezes tem uma empresa que está fazendo essa prestação de divulgação, teve essa informação. Eu peguei essa informação como empresa, fiz o produto e tive que mandar entregar na casa. Então a logística também descobriu
qual que é a informação dessa pessoa. Uma outra empresa, uma terceirizada. Pode falar. Dentro desse conceito, na área de ciência da informação, né, isso tem um nome, esse é um mapeamento, um mapa de informações, né? Então, eu faço um mapa com base, tipo de informação CPF, por exemplo. Então, eu tenho essa informação no banco de dados do RH da empresa, porque quando eu contrato eu preciso do CPF, nas informações bancárias, então, olha, mesma informação em a informação para depósito na conta bancária vai estar onde? Lá no financeiro. Então, RH, banco de dados do financeiro e na parte de contratos, né? Tem um termo lá de contrato, então quando a empresa tem o jurídico, tem o contrato. Então, se a empresa não tem isso bem mapeado, onde está, quais tipos de informação, depois vai ser muito difícil. Ela vai devolver a informação, vai deletar a informação lá do RH, mas está lá no financeiro, normalmente gravado, porque isso não é preenchido toda vez, é automático, eu preencho no meu sistema de pagamentos e aí já faço, dou ok e ele vai. E no meu departamento de contratos, que também muitas vezes tem um outro sistema para fazer os contratos acontecerem, né? Então, só desse exemplo bobo, eu já tinha 3 lugares aí mapeados com a informação CPF. Fora que a informação CPF nunca vem sem o nome, sem o RG, sem tipo sanguíneo, por que não? Você tem um médico do trabalho dentro da empresa, ele vai ter o CPF, vai ter mais o tipo sanguíneo, né? Quais doenças apareceram ao longo da história do colaborador dentro da empresa ou não. O Então, sigilo são médico, muitas né? informações. Sigilo médico. Imagina os hospitais, né? Sigilo Também médico. as informações delicadas que eles também têm. E até uma clínica, um dentista, ele tem Sim. muitas informações médicas que precisam também ter algum tipo de tratamento. O Maicon está falando que vai acabar as operadoras oferecendo produtos, mas eu até imagino o seguinte, como a maioria do pessoal clica naquele aceito, li e aceito, né? E nem leu. E concordo com tudo, e ali dentro está escrito que ele aceita, né, receber a oferta de produtos e tal. Então as pessoas que não se atentarem vão estar recebendo um monte de coisa, enquanto aqueles que têm conhecimento, eles vão estar se protegendo, né? Que antigamente falava muito do spam, né? Mas hoje as empresas, né, elas têm meios muito mais efetivos de descobrir o perfil do cliente. Então, mas vai ter que respeitar isso. Pela própria consulta, né? Isso, A exatamente. própria consulta, o histórico de consulta. Eu quero até fazer uma última pergunta aqui, que as empresas elas vão montar o comitê, vão fazer a política interna, externa, vão ter o encarregado ali pelos dados, os operadores disso, mas vão ter os treinamentos. Mas como é que funciona as empresas, a necessidade da auditoria externa, né? Porque eu fico pensando que empresas, principalmente as maiores, elas não podem confiar, né, totalmente que tudo está 100%. Daí investe no pessoal dentro, faz tudo assim bonitinho, dever de casa. De repente vem lá uma notificação de uma multa, né? Então, queria que você explicasse sobre essa importância de auditoria externa. Tudo que é novo, né, tudo que muda processo e cultura, é interessante você fazer essa auditoria ou uma inspeção, né? A auditoria está muito ligada à ISO, a inspeção é algo mais, vou atestar aquele processo está ok ou não, independente de uma certificação. Mas isso é super relevante, é um processo novo, né? E aí existem empresas também se formatando para fazer isso. A empresa não é o comitê terceirizado, né, mas é ela que fiscaliza, ela faz uma simulação. Às vezes ela coloca alguém entrando como cliente, fornecedor, etc., para olhar se todos aqueles processos estão conforme. Eu acho que é um investimento que vale muito a pena, porque lembrando que a multa vai ser muito maior que isso. Então, no nosso caso, como consultoria, a gente faz esse processo também, né? Faz essa auditoria para ver a conformidade, se aquilo que estava estabelecido na política de privacidade, se isso está sendo cumprido ou não. E, às vezes, isso sendo feito dentro da própria empresa, como um processo já acaba entrando na rotina, a própria empresa não enxerga onde está a falha. Então, essa parte de processo. Você escreveu na sua política que você vai fazer assim, você precisa fazer assim. Mas para que isso seja efetivo, né, como uma quinta etapa desse processo, a auditoria ou inspeção, ela é super relevante nesse processo. E aí contratar sempre alguém
de fora para simular o processo, ler a política e simular esse processo. Aí você tem garantias. E é algo que depois a própria empresa pode divulgar, né? Olha, meu indicador de conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, ele está ok. Ah, quem te disse que está ok? Ah, eu fui certificado pela empresa A, ou B, ou C. Ou pela 4A, né? Também é uma boa opção. Mas é super interessante. A empresa precisa se adaptar, modelar seus processos e ela precisa ter garantias. Ela também precisa se resguardar, porque ela está lidando com os dados das pessoas, né? Eu até imagino que uma empresa menor, ela vai acabar não fazendo uma auditoria externa só para ver se existe uma adequação na Lei Geral de Proteção de Dados, mas imagino que ela vai contratar, tentar buscar um profissional que tenha conhecimento de mais áreas da empresa, né? Como, por exemplo, vocês vão lá, vão poder olhar essa questão dos dados, como está sendo tratada, a privacidade, mas vocês também já vão poder olhar a organização, né? Se a empresa é uma empresa que é uma bagunça, né, total, ou se é uma empresa que tem um processo bem feito ali no workflow deles. Eu imagino que também isso é uma coisa que agrega a nós aqui, advogados, na prestação de serviço, que eu vou lá, geralmente o cliente pede, né, advogado, dá uma olhada na área trabalhista, se está tudo certo, se a gente aqui está contratando, está pagando certinho, dá uma olhada na área societária, a gente vai lá, olha se está tudo certinho nos conformes, na área tributária, e agora tem esse a mais, que é verificar se a empresa também atende aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele agregou, né, ele exige mais de nós, né, profissionais. Com certeza. E olha quanta oportunidade essa lei trouxe, né? Ela trouxe a oportunidade de uma nova figura importante nas empresas, que é o encarregado de dados. Ela traz ali necessidade de profissionalização dos profissionais da informação, que precisam entender um pouco mais sobre isso, e dos advogados também. Por que não eles serem os auditores externos, né? Num contrato que você já tenha, super relevante. E é algo que tem que estar, o advogado do futuro, ele precisa entender dessa lei. Ele tem que ter esse viés digital com toda certeza. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas e a gente não tem olhado aqui e respondido, replica de novo, se a gente deixou passar alguma coisa. Tá quase dando o nosso horário, né? Vão derrubar a gente daqui a pouco, né? Antes que derrubem a gente, então dá para fazer perguntas aqui ainda. Lembrando, né, quem talvez chegou depois, né, o nosso bate-papo aqui é sobre, né, a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre os impactos, né, que ela traz nas empresas, dos nossos negócios. Deixa eu ver se alguém ficou para trás. Bom, quem gostou assim do tema, dá um joinha aí para a gente saber que acertamos no tema escolhido. Já vi um monte de coração subindo aqui agora. Isso. Legal, acho que eu aprendi bastante. Né, eu também, eu agradeço o convite, estou muito feliz aí de estar nessa live e já deixo também, né, quem quiser achar aí o nosso escritório aí @bernardesfilho advogados, também pode ir lá entrar em contato conosco. Se alguma dúvida ficou, às vezes pode mandar no direct, a gente ajuda. E só posso desejar aí muito sucesso a 4A e a todos os clientes. Obrigada, gente. Se preparem, hein? Se você veio para essa live, você está saindo daqui com um monte de informação. Seja você, quando você der o aceite lá, vamos ser todos advogados e profissionais da qualidade, ler tudo que está escrito para a gente saber como que os nossos dados estão sendo usados. Eu acho que essa lei ela traz uma mudança até para os usuários, né? Usuários de aplicativos, usuários de sistemas, usuários de internet. Eu acho que daqui para frente, até o nível de aceitação ou de permissão, isso vai mudar, né? Muito. Acho que vai mexer com a cultura até do próprio consumidor, né? Daquele que consome iFood, como você deu o exemplo, né? O consumidor ele vai acabar olhando que em tudo quanto é canto está pedindo o consentimento dele, né? Por que está acontecendo isso, né? Por que está desse jeito, né? Por que quando houve vai começar a surgir muitas notícias de vazamento de dados pessoais, mas não é porque as empresas se tornaram mais boazinhas, né? Mas é porque a lei está obrigando, e lógico, as que se preocupam hoje já falam, né? Mas daqui para frente a gente vai ter muitas notícias sobre divulgação, vazamento de dados,
muitas notícias sobre multas grandes pela questão de não adequação a essa lei. E a gente também vai ver aí empresas que vão se preocupar em mostrar até na propaganda como elas se preocupam com os dados pessoais. É uma boa sacada de marketing daqui para frente das empresas, com certeza, né? Assim como há anos atrás foi a parte de consumo consciente, né? Reciclagem, sustentabilidade, agora é a sustentabilidade dos dados também, de Isso certa aí. forma. Obrigada, gente. Se vocês não têm mais perguntas, obrigada aí. Obrigada, Jefferson, Valeu. novamente pela troca de conhecimentos aqui, de informações. Valeu, obrigado.